Olá Dev, vamos agora dar sequência na nossa aplicação aqui com React e a gente vai começar a trabalhar com essa ferramenta aqui, o Cypress, que vai nos oferecer mecanismos para reduzir o esforço de escrever testes. E aí a gente está falando aqui de testes de interfaces de usuário, né? Testes end-to-end. E aqui o próprio site já destaca, né? A web evoluiu, finalmente os testes também evoluíram, né? Então você consegue, através dessa ferramenta, o Cypress, teste rápido, fácil e confiável para qualquer coisa que seja executada em um navegador. Então o que a gente tem aqui é uma ferramenta que vai facilitar muito a nossa vida para testar a interface do usuário, implementando testes end-to-end. A instalação é simples, basta a gente executar esse comando aqui e pronto, vai estar pronto para você usar. Se você quiser fazer a instalação mais específica, né, de acordo com o sistema operacional que você está usando, aí no Get Starter aqui ele tem a dica, né, de como você vai proceder para cada sistema operacional aqui, ó. Então você vai seguir esse passo a passo aqui e aí é a coisa mais detalhada, né. Se você quer simplesmente usar no teu projeto com o NPM ou com o Yarn, você instala ali no projeto e já sai utilizando. Então a gente vai proceder dessa forma. Eu vou aqui no projeto, beleza? Vou abrir aqui o nosso shell e aqui eu vou executar um npm install. Vou instalar como dependência de desenvolvimento o Cypress. Basicamente isso. Beleza, então está tudo instalado aqui para a gente, né? O Cypress pronto aqui para a gente usar. O próximo passo que a gente deve executar aqui é a gente rodar a nossa aplicação e em seguida executar o comando para poder a gente criar a estrutura inicial aqui do Cypress. Então ele vai criar uma pasta aqui na raiz do projeto para poder a gente trabalhar com ele aqui. Então a primeira coisa é a gente estar com a aplicação em execução. E aí está aqui nosso Olá Dev, ok? E aí agora eu preciso de mais um terminal aqui, eu vou criar outro aqui, deixar a aplicação em execução ali. E o comando que a gente executa para poder criar essa estrutura inicial do Cypress é o... Vou usar até o npx Cypress open. Então com esse comando a gente vai estar criando a estrutura do Cypress aqui no projeto. Ele vai criar uma pasta para a gente poder já começar a usar. Não tem nada de configuração que a gente precisa fazer. Depois de instalar, é rodar esse comando aqui e pronto. Então ele vai abrir aqui. Ele já criou a pasta aqui, ó, vocês podem observar. Nessa pasta a gente vai ter uma estrutura já pronta, o que a gente pode testar. E ele já criou aqui também a interface, né, do próprio Cypress. Então aqui, ó, eu tenho aqui os testes que ele já traz de exemplo. Então ele tem uma pasta lá com Getting Started, com o exemplo todo.spec.js. E tem uma outra pasta aqui de exemplos avançados. Então tem vários exemplos que ele já traz para você, como eu crio minhas asserções, como eu faço uso das features, né, que o Cypress disponibiliza para a gente. Eu vou voltar aqui no projeto para a gente olhar aqui, ó, aquilo que ele está pegando ali está aqui na pasta Integration. Então é aqui que a gente vai criar nossos testes aqui dentro. A gente cria uma subpasta aqui, por exemplo, e cria os nossos testes aqui para a nossa aplicação. Que são os testes de integração, né? Esse teste end-to-end. Eu abrindo aqui a pasta, a subpasta Getting Started, a gente vê o arquivo todo.spec.js, que é exatamente isso aqui, ó. Se a gente for na pasta Advanced, a gente vai ter todos esses arquivos aqui, ó. E aí estão aqui. Então isso aqui já são os exemplos que ele já traz para a gente. Se você não quiser manter isso, você pode apagar, não tem problema. Eu recomendo para quem quer aprender de fato a usar o Cypress e a fazer testes end-to-end, olhar cada um desses exemplos, entender o que está sendo feito em cada um desses testes aqui, beleza? Nós vamos criar os nossos, eu vou manter isso aqui, por enquanto, né? Mas é isso. Instala o Cypress, roda o Cypress Open, ele já cria essa estrutura para a gente, já traz os exemplos, e a gente já tem a tela aqui com a ferramenta. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Consigo. E ele já traz aqui a tela com a ferramenta. Ele vai utilizar o Chrome por padrão, né? Eu poderia selecionar aqui o Edge. E aí ele já traz aqui a tela para a gente poder executar os nossos testes. E como que eu executo o teste? Se eu for aqui no Run 20 Integrations Spec, se eu clicar aqui, ó,
ele vai testar esses 20 arquivos que ele já detectou aqui. Ah, eu não quero rodar todos, quero rodar um em específico. Então você vai clicar em cima do teste que você quer e ele vai executar esse teste, apenas esse teste. Ele vai abrir no browser, que é o Chrome que está selecionado ali, vai executar aqui as rotinas de testes que existem naquele arquivo, já trazendo a interface aqui, ó, do que aconteceria na interface. Então é aquilo que aquele teste está programado para fazer, beleza? Nós vamos criar os nossos próprios aqui. Então, nosso primeiro teste, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um arquivo devbook.spec.js. Então eu vou aqui, ó, na pasta Integration, eu vou criar uma pasta de User Interface, ok? Dentro dessa pasta eu vou criar meus testes. Então eu vou criar um primeiro arquivo aqui, que vai ser o devbook.spec.js. Já devo ter falado com vocês desse spec aqui, né? Então os testes, tanto faz ser spec ou test, né? Como a gente já vinha fazendo com o Jest, mas o padrão que esse Cypress utiliza é spec, então vamos manter o padrão, né? Como a gente quer trabalhar com TDD, então a gente vai sempre partir primeiro dos testes, para depois fazer a implementação. Então a gente vai criar um teste aqui de algo que ainda não existe. Então eu vou começar usando o describe. Vocês vão perceber que a estrutura de teste aqui com o Cypress é muito parecida com o que a gente fez com o Jest. E a descrição do meu teste vai ser devbook application. Ok? E aí eu também tenho aqui um segundo parâmetro, que é a função onde a gente vai criar o teste em si. Então, meu primeiro teste eu crio através da palavra it, da mesma forma. Então, isso deve visitar visits a página do devbook, né? A aplicação devbook. Então, esse teste deve fazer isso, ou seja, vai acessar a página inicial da aplicação. Lembrando que a gente está, através dos testes end-to-end, a gente simula as ações do usuário no nosso front-end, o que ele faria. Então, ao acessar a página, ao visitar a página, acessar lá o devbook.com.br, por exemplo, o que o usuário recebe? Ele recebe a página principal. Então, para a gente saber se isso realmente vai acontecer, a gente cria algumas rotinas aqui que vão garantir isso. O Cypress, ele possui uma palavra, um termo global, né, uma variável global, que é o CY, e através desse termo global do Cypress, a gente utiliza os recursos dele. Um deles é o visit. E esse visit é para ele, de fato, acessar uma página, acessar uma rota da nossa aplicação. Então, o que eu quero visitar com esse teste? Eu quero acessar localhost na porta 3000, a rota raiz, que é onde está a nossa página inicial da aplicação, é o que eu quero visitar. Ok? E depois que eu visitar, eu quero pegar algo que exista, né, dentro dessa página para poder garantir que o conteúdo realmente foi trazido para o browser. Né? O que eu posso pegar do nosso teste? A gente tem aqui na nossa página home, vamos abrir aqui, ó, app.js, a gente tem aqui um componente H2, é isso que vai ser renderizado, né? O build vai gerar do typography, vai gerar um H2, e esse H2 vai ter essa tag. Então eu posso pegar por isso aqui já está aqui exatamente para isso, para facilitar eu pegar isso no teste. E aí, para eu saber se isso aqui está na página, ou seja, depois do usuário visitar esse endereço, eu espero que na página tenha algo. Porém, não é isso que eu quero na minha aplicação. Minha aplicação não vai ter um Olá Dev. Aqui eu estou já implementando a aplicação. Então, dentro do H2, que eu espero ter na página, eu quero pegar a tag entre colchetes aqui, ó, Data Test Reading. Então, eu espero que nessa tag H2 com o Data Test Reading, que ele contains, e aí é outro termo aqui do Cypress, no plural, contains, o que eu quero que seja como um título dentro da página? A palavra devbook, que é o nome da aplicação. Então é isso que eu espero. Então, voltando aqui, isso aqui foi importado porque eu digitei coisa errada. Não tem nada a ver aqui com o nosso teste. É o CY, beleza? Isso aqui que existe aqui. O VS Code não está identificando isso aqui, né? Através de ESLint a gente consegue tratar isso, mas no nosso foco aqui
Isso aqui não vai atrapalhar a gente, beleza? Vai funcionar. Então aqui, ó, o describe, a gente já conhece isso. O it, mesma coisa, é um teste que eu estou criando. Aqui que muda porque a gente não está usando mais o Jest, a gente está usando o Cypress. Então o ci.visit é para eu acessar uma rota. E depois de acessar essa rota, ou seja, o usuário abriu a página, eu estou simulando as ações do usuário na nossa interface gráfica, ele vai receber o conteúdo da página. Lá eu espero que tenha um H2, e nesse H2 eu tenha essa tag, e que nesse H2 eu espero que seja renderizado, ou seja, que ele contenha a palavra devbook. Então se a gente volta aqui no nosso CY, vamos encurtar aqui, ó, os que ele já traz, o nosso teste já está aqui, ó, beleza? Devbook. Então vamos rodá-lo. Eu vou dar um clique aqui, ele vai abrir o Chrome, ele achou ele renderizou um Olá Dev naquele visit, que é o primeiro exemplo, é a primeira ação que ele faz, né? A segunda ação é fazer um get no H2, beleza? Porém, o content aqui, ele não encontrou o devbook, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Vamos tentar ampliar aqui. Então aqui, ó, o content, ele não encontrou o devbook, que é o termo que ele está procurando, né? O que ele encontrou é Olá Dev. Então o erro nosso está no contains, está na segunda. Opa, vamos fechar isso aqui. Está na nossa segunda regra. Ele conseguiu acessar, visitar a página home, ela já está aqui. Porém, ele não encontrou o devbook contains. Então, no TDD, é isso. A gente primeiro cria um teste, vê o teste falhar. Nosso próximo passo agora é criar um código que simplesmente faça esse teste passar. Eu não preciso, nessa etapa, me preocupar ainda com refatoração, com qualidade do código. Eu preciso ver isso aqui passar. E no nosso caso aqui é simples. A gente já sabe o que falta, né? Falta eu colocar isso aqui como o conteúdo aqui. Vou deixar essa exclamação. Devbook, exclamação. Vou salvar. A gente volta aqui no teste e roda ele de novo. Vamos rodar ele de novo. E agora ele visitou e viu que o get conseguiu pegar devbook do nosso H2. É um H2 que possui esse data test reading, né? Beleza? Então aqui, ó, a gente conseguiu fazer o teste passar. E agora a gente pode ver aqui algumas outras formas de trabalhar, que é o seguinte: no nosso fluxo de trabalho de desenvolvimento, né, especialmente quando a gente tem vários testes, né, de ponta a ponta, ou seja, end-to-end, a gente pode precisar criar um script para essa execução ser direta pelo shell. Eu não preciso estar vindo aqui, né, por mais que eu possa rodar todos de uma vez só, mas eu não preciso estar vindo aqui nessa interface e executando para estar vendo o que está acontecendo. Depois que a gente já tem o teste, tudo funcionando, a gente aos poucos vai acrescentando outros, pode ser que a gente prefira ter um script, rodar o script e ele rodar tudo pelo shell mesmo, assim como a gente vinha fazendo com o Jest. Então a gente pode fazer isso aqui, criando aqui dois scripts aqui no nosso package.json. Vou abrir aqui o package.json, aqui em scripts, a gente cria o primeiro, que vai ser exatamente aquele open, né, que a gente executou ali. Então eu vou usar cy:2.open, esse é o nome do script. E o que eu vou executar com esse script? Eu vou executar o Cypress open, o que a gente executou, ok? E eu também vou criar outro para eu poder usar direto pelo shell, eu não precisar ficar abrindo aquela interface gráfica ali para rodar teste. Eu vou chamar aqui de E2E, ou end-to-end, ok? E para esse teste eu vou usar o Cypress run. Então essa opção run aqui, ele roda os testes no próprio shell, sem eu precisar estar observando aquela interface gráfica ali. Aí depende de qual momento você quer usar um ou outro, né, durante seu desenvolvimento. Então eu vou aqui abrir o shell. Aqui ele está rodando o Cypress, né? Então eu vou abrir outro shell aqui. Vou deixar aquele ali em execução. Vou limpar a tela e vou rodar aqui o npm run E2E, que é o teste que vai rodar ali o Cypress run. Então aqui ele vai rodar todos, aqueles que o
o Cypress já traz de exemplo, e também o nosso. Então ele está rodando aqui, ó, o Getting Started, To Do. Então os testes estão passando. Aqui ele já vai para o próximo arquivo, que é o Actions Spec. E aí você tem uma observação do que cada teste está trazendo de resultado para você, direto no Shell, sem abrir aquela interface. Interessante isso para você ter um pouco mais de agilidade nesse processo de observação, se os testes continuam passando depois de você criar uma nova rotina, enfim, alterar alguma coisa, refatorar. O que a gente pode tirar como conclusão desse processo de TDD é que você garante qualidade na tua aplicação, você garante que tudo continua funcionando depois que você faz as refatorações, as alterações que você precisa fazer, porque ao rodar o teste, tudo continua passando. Então temos aqui o resultado final, todos os testes passaram, beleza? Então aqui ó, foram 121 rotinas testadas e todas passaram. Então isso inclui o nosso teste aqui, ó, DevBook, e todos os outros que ele já trouxe como exemplo. Então, agora que temos o script para executar os testes no Shell, a gente pode observar tanto pela interface gráfica ali do Cypress, quanto aqui direto no Shell. Aí vai depender de que forma a gente quer trabalhar com os testes aí, beleza? Então, para essa aula é isso. O que eu vou fazer aqui é a gente criar um repositório no Git. Vou ver aqui, ó, o Git Status já está aqui. Quando a gente cria o projeto React com o Create React App, ele já traz um repositório para a gente. O meu está aqui desatualizado, né? Eu deletei um monte de coisa naquela primeira aula. Tudo que eu deletei está aqui, ó, para poder ser removido do repositório. E as coisas que eu adicionei já estão aqui. Então eu vou limpar a tela, vou executar um git add ponto. Ele vai proceder com tudo ali. E vou fazer um git commit -m. Opa! Vou usar aqui um make the first E2E test. Basicamente isso. E pronto. Então a gente está aí com a aplicação já com o primeiro teste. Eu vou subir isso aqui para o GitHub para disponibilizar o link para vocês já nesse vídeo, beleza? Vamos seguir em frente.